7. Boa noite ao Pepe Escobar, que fala conosco diretamente da Tailândia, uma das lives mais esperadas do ano. Tudo bem, Pepe? Eu te falei, quantos minutos tem para responder essa pergunta? Pois é, ainda mais agora com esse comentário aqui do Pedro Rodrigues. Heavy metal in the geopolitics. Ô, Pepe, hoje vai ser bom, pesado, como você dizia. Vai, I know, vai. Nossa, isso daí me lembra o começo do AC/DC, quando era o Bon, era o lead singer. Ele era um dos melhores vocalistas da história do rock no começo. E o AC/DC no começo era um negócio absolutamente brutal. Eu estava vendo outro dia, às 4 da manhã, um show deles em 78. Mas era um negócio absolutamente absurdo. Era uma guerra no palco. Vou ver. Boa dica. Terminando aqui, vou escutar esse DC. Pepe, olha só, por onde começamos, né, cara? Porque houve o fórum do Belt and Road na China, a guerra, envio de porta-aviões dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Eu acho que tem que ser um roteiro livre e a gente vai pontuando aí aos poucos. Por onde você gostaria de começar? Bom, primeiro fazer uma pequena introdução pessoal para vocês todos, que é um pouco de crônica da vida de um nômade. É muito legal esses dias, porque eu estou de volta na minha rua, onde eu passei 20 meses durante o Covid. Eu estava preso na Tailândia durante o Covid, eu não podia viajar para lugar nenhum, literalmente. Porque aí era lockdown na saída, lockdown na entrada, lockdown na volta, etc. Aí eu peguei o visto de residente e eu fiquei morando aqui 20 meses sem parar, que é algo que eu nunca fiz na vida em lugar nenhum. Que é exatamente o oposto da minha vida de nômade. E agora eu voltei à vida de nômade desde o meio do ano. Em julho eu estava na Sicília, aí em agosto eu estava no Heartland, Samarcanda, Bukhara, na Ásia Central, aí fui para Moscou, aí fiz 2 viagens cruciais de trabalho. A primeira para Vladivostok, que foi sair de Moscou e vir para a Ásia, aqui, só aqui do norte, e voltar, e a segunda para o Valdai, em Sochi, no Mar Negro. E eu cheguei aqui na semana passada, fechando esse ciclo que é Mediterrâneo, Sicília, Ásia Central, Uzbequistão, Moscou, o extremo leste da Rússia, Mar Negro e agora o Sudeste da Ásia. Que é o único jeito de você ver o que está acontecendo no mundo. Você tem que estar em circulação o tempo todo. E no meio disso eu tive que sacrificar aí a China. Porque eu estava morto, eu estava muito cansado. E pesquisando antes o que eu poderia fazer de diferente, indo para o fórum do Belt and Road Forum em Pequim, que acabou ontem, foi em 2 dias, né, terça e quarta. Ou fazendo daqui com as minhas conexões e seguindo todas as fontes chinesas, não ia ter diferença nenhuma. Eu não sei se vocês sabem, mas quando tem cúpulas na China, tudo é muito regimentado. Nós não temos possibilidade de fazer praticamente nada. Em geral, eles nos encerram numa sala e a gente é obrigado a ficar nessa sala durante a cúpula inteira. Ou seja, às vezes você pode fazer à distância ou online, né, no final das contas. Quer dizer. Sim, Leonardo, exatamente. É uma coisa, por exemplo, que em alguns lugares do Ocidente, pelo menos, e na Rússia, não, imagina, por exemplo, em Vladivostok, eu podia conversar com todo mundo às margens. O Valdai, eu conversava com todo mundo nas margens também, além dos painéis. Você não pode fazer isso na China. Eles ficam te vigiando o tempo todo. Bom, é como funciona o sistema, né? É um fato. Então eu resolvi fazer daqui, e foi... a minha coluna deve estar saindo provavelmente enquanto a gente está conversando. São 11 da noite aqui e 7 da noite em Moscou, provavelmente ela sai nesse... E essa coluna é muito importante porque ela faz um contraste direto, ligado à introdução do Leonardo, justamente, entre o que aconteceu em Pequim, nesses 2 dias do fórum, e o que estava acontecendo em Palestina e Israel, incluindo a viagem do Air Force One com o boneco de pano dentro, que foi uma das coisas mais
Inqualificável. Eu ainda não achei o adjetivo para. É inqualificável o que aconteceu. O Pepe, é como se a gente estivesse na convergência, né, de dois mundos, né? O império do caos, de um lado promovendo o caos que você retratou no seu livro, e de outro lado a ascensão do mundo multipolar e da Eurásia que você está cobrindo há décadas, né? Quer dizer, há 10 anos. Foi num momento crucial, né? A gente está num momento de disputa entre esses dois mundos. Né? São aqueles famosos pontos de inflexão da história, né, Leonardo? A gente está no olho do vulcão, literalmente. Para lembrar o romance do Malcolm Lowry, Under the Volcano, a gente está embaixo do vulcão e o vulcão já está explodindo há um bom tempo. Bom, então, do ponto de vista pessoal, tudo isso para mim pega muito forte, porque eu venho seguindo a história das novas rotas da seda literalmente desde o começo. Eu estava olhando os meus arquivos esses últimos dias, eu postei no VK e no Telegram, eu acho que foi a primeira coluna que eu fiz sobre as rotas da seda há 10 anos atrás, em 2013, em setembro de 2013, alguns dias depois que o Xi Jinping lançou oficialmente as novas rotas da seda em Astana, no Cazaquistão. Ele foi na Universidade Nazarbayev, em Astana, fez esse discurso dizendo basicamente, olha, nós estamos revivendo a Rota da Seda e agora vai ser algo high-tech para integrar a China com os nossos vizinhos na Ásia Central e além. E no mês seguinte ele foi a Jakarta e lançou a Rota Marítima da Seda. E essa semana, os chineses, com aquela espetacular noção histórica e de mise-en-scène simbólica que eles têm, no fórum de terça e quarta, eles celebraram esses 10 primeiros anos, lançaram as bases para os próximos 10 anos. Durante o Business Forum das Rotas da Seda, eles assinaram contratos no valor de 100 bilhões de dólares só nas conversas durante o Business Forum, que durou algumas horas ontem, quarta-feira. E em contraste, eu diria absolutamente abissal, com o boneco de pano na Casa Branca propondo um novo pacote para as guerras da Ucrânia e de Israel no valor de 100 bilhões de dólares. Ou seja, isso deixa mais do que claro para vocês todos as prioridades e a mudança de paradigma. O paradigma anterior, para lembrar o Gramsci, ainda não morreu. O paradigma anterior é o paradigma das guerras eternas. Não interessa, do ponto de vista da elite dominante americana e de quem financia o Partido Democrata, esses vagabundos todos, Biden, Blinken, Lula, né, sempre a gente tem que frisar, são mensageiros. Quem está por trás, quem controla essa história, quem financia o Partido Democrata, as grandes famílias que financiam o Partido Democrata, como, por exemplo, a família Pritzker, dona, entre outras, da cadeia de hotéis Hyatt. Ok, os hotéis são excelentes, mas esses caras são extremamente perigosos. Foram eles que, mais ou menos, bancaram o Obama desde o início. Esse é um tipo de gente que está controlando a política externa americana por trás, alinhados com os neocons que transitam de um partido a outro. Por isso que a gente sempre chama de o partido da guerra. É um partido da guerra subdividido em democratas e republicanos. O paradigma deles não morreu, mesmo com a humilhação já configurada, cósmica, no terreno na Ucrânia. O projeto Ucrânia desabou completamente e eles não têm a menor ideia o que fazer daqui para frente. Por isso que o câmbio de narrativa, do ponto de vista dos financiadores do Partido Democrata e dos neocons, caiu literalmente do céu. Mas não caiu do céu. Nada em geopolítica cai do céu. Você tem que articular antes. Ou seja, antes de tudo que está acontecendo na Palestina, houve um encontro fundamental entre Biden e Netanyahu. Basicamente, nesse primeiro encontro, já faz um mês, pelo menos, houve uma espécie de carta branca, já direta, da Casa Branca para o Netanyahu. Olha, o que você quiser fazer lá nas suas terras,
tudo bem, contanto que não seja muito... bom, contanto que eu sei exatamente o que está acontecendo agora, né? Tão heavy metal, né? Não podia ser tão heavy metal assim. Tão heavy metal, exatamente. Punição coletiva e um genocídio embrionário, já em andamento, exatamente. Uma depuração étnica já em andamento. Isso foi bem antes do início do dilúvio de Al-Aqsa, que começou, lembre-se bem, dia 7 de outubro. Voltando mais uma vez, super importante a gente sempre voltar a datas. 3 dias antes do dilúvio de Al-Aqsa, a inteligência egípcia ligou para os seus, a sua contraparte em Israel, falou com o Shin Bet, falou com o Mossad, falou, olha, a gente sabe, porque ao contrário dos israelenses, os egípcios têm excelente intel humana, que fala árabe e que fala dialeto de Gaza, que é algo muito específico, no terreno. Os israelenses não têm isso. E eles avisaram os israelenses, olha, vai acontecer alguma coisa super pesada, a gente não sabe o que é, mas eles estão preparando há algum tempo e vai acontecer algo. E isso a gente só soube depois. Não é apenas o Hamas. É uma operação entre todas as facções palestinas interligadas, que é algo que não existiu até alguns dias atrás. Ou seja, essa coordenação é muito mais complexa. Essa demonização do Hamas como o novo ISIS, o novo exército islâmico, que vem tanto de Netanyahu quanto da Casa Branca, é absolutamente estúpida. Na verdade, são todas as organizações de resistência palestina sediadas em Gaza. Tem pelo menos 5, fora os subgrupos que nenhum de nós, estrangeiros, sabe. Ou seja, todos eles se uniram e é uma operação conjunta. O que a gente não sabe, e ninguém sabe, evidentemente, e talvez os egípcios tenham apenas uma ideia, é quem financiou essa história durante esse último ano. A gente não pode soltar isso porque essa informação privilegiada. Tem gente da inteligência americana que sabe, isso já é conversado em canais, digamos, transversais e laterais, com o nome de um país que basicamente financiou o grosso dessa operação, e a única coisa que a gente pode dizer com certeza absoluta, que já está provado, não foi o Irã. Então, todos vocês podem imaginar os candidatos que financiaram diplomaticamente, em termos de facilitar os encontros, com grana e também com compra de armas no mercado negro, incluindo o mercado negro facilitado pela corrupção ucraniana, que isso também já está aprovado. Como é que chama? Já virou até meme nos Estados Unidos, de que tudo que foi dado para o Zelensky, uma boa parte foi desviada pela gangue do Zelensky e pelos corruptos do SBU, o Serviço de Inteligência, venderam no câmbio negro, ganharam um monte de dinheiro, e isso foi parar em vários lugares do mundo, provavelmente, inclusive, em algumas favelas brasileiras, e com certeza em Gaza. Então, essa questão das datas é super importante. Ou seja, desde o começo, a gente estava trabalhando com uma hipótese de trabalho, que depois, no final, se confirmou, de que esse 11 de setembro, entre aspas, terminologia usada desde o início pelos israelenses, era o pretexto ideal que eles queriam para o projeto que já estava em andamento, não só nesses últimos meses com o Netanyahu, esse novo governo que ele formou usando os partidos de extrema-direita dos colonos, mas já vem de anos e já vem, a gente pode dizer, já vem desde 1947, que é erradicar os palestinos. E no caso de Gaza, erradicá-los totalmente de Gaza e forçar um êxodo, seja para a Jordânia, cuja maioria da população é palestina já, ou para o Sinai, no Egito. O problema, mais uma vez, é que já está dando tudo errado. O reizinho da Jordânia, Abdullah, e Sisi, no Egito, essa semana, com intervalo de algumas horas, os dois disseram: é absolutamente inadmissível expulsar os palestinos da sua terra em Gaza, seja para a Jordânia, seja para o Egito, nós não vamos aceitar.
Está absolutamente vetado. Ou seja, o plano israelense, desde o começo, que era forçar esse êxodo, já está emborcando completamente. O problema é que tudo isso foi validado antes até que começasse a acontecer pela Casa Branca. Pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado, não pela CIA inteira. Por exemplo, o pessoal old school da CIA acha isso um desastre estratégico imenso. O problema é que eles não têm como argumentar com quem está mandando e está fazendo a política externa americana no momento. Essas grandes famílias da costa leste, financiadoras do Partido Democrata, e esses silos de neocons que estão instalados em todo o sistema no Beltway. Estão na CIA, estão no Departamento de Estado, estão no National Security Council e estão por trás da Casa Branca também. Ou seja, o objetivo fundamental, que é a depuração étnica, e usando um pretexto, eles achavam que eles tinham conseguido. O problema é que, mais uma vez, por causa da mistura absolutamente tóxica de arrogância e de hubris dos israelenses, e do fato de que eles tratam os palestinos abertamente como animais, e agora você vê um ministro da Defesa dizendo que os palestinos são, a expressão é dele, animais humanos, tradução literal do que ele disse, eles tratam, não são nem cidadãos, eles não existem. E o fato de que eles não existem foi demonstrado praticamente pelo Netanyahu na ONU em setembro, nesse já icônico discurso onde ele mostrou um mapa do novo Oriente Médio, onde não existe a Palestina. Netanyahu, na ONU... O genocídio, ele antecipou a limpeza étnica. Exatamente, Leonardo. Ele antecipou a limpeza étnica não só para a Assembleia da ONU, como para o planeta inteiro, especialmente para o sul global. Ele mostra um mapa do novo Oriente Médio, onde Israel estava em azul e os vizinhos estavam entre um árabe... Desculpe, os vizinhos árabes estavam entre um amarelado laranja, como um novo Oriente Médio, e não existe a Palestina. Ela foi literalmente eliminada do mapa. Ou seja, antes mesmo do fato. Diga. O que nos leva à conclusão de que esse, entre aspas, 11 de setembro pode ter sido facilitado. Exatamente. Esse é exatamente o ponto que vários de nós, depois de alguns dias, mas sem dúvida, isso era uma hipótese de trabalho, agora está mais do que confirmada. Foi facilitado, houve o equivalente israelense de você ter uma informação de inteligência, ou o que a gente chama de bate-papo eletrônico no fundo, que é interceptado, e os caras interceptam tudo. E eles analisam tudo isso, eles botam em inteligência artificial, fazem um modelo, e o modelo certamente lhes disse, olha, ok, vai acontecer, mas não vai ser muito importante. Ou seja, houve uma falha na programação do modelo de inteligência artificial desde o início. Ao mesmo tempo, na outra vertente, isso batia perfeitamente com o pretexto que eles estavam procurando há anos, décadas, e no caso desse último governo, literalmente todo dia, para a limpeza étnica, que agora está em andamento na prática. Então, eles deixaram acontecer o equivalente é o que aconteceu na manhã do 11 de setembro, quando o NORAD, que esquadrilha qualquer pássaro, gaivota, gavião, ou seja, que for sobrevoando o espaço de Nova York e de Washington, eles tinham informações sobre algo que poderia acontecer e deixaram acontecer. Porque era exatamente o pretexto para o 11 de setembro, o novo Pearl Harbor americano. E não é por acaso que Netanyahu usou exatamente a mesma expressão. E o pessoal da defesa israelense também. Esse é o nosso Pearl Harbor. A gente sabe exatamente o que foi o primeiro Pearl Harbor. Roosevelt e os americanos tinham informação de que ia acontecer alguma coisa em Pearl Harbor. E eles deixaram acontecer. Que foi pretexto para os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. Ou seja,
como os franceses dizem brilhantemente, plus ça change, plus c'est la même chose. Muda, mas em geopolítica, esses truques são sempre os mesmos. E vindo do Império, e vindo do mini-império israelense, eles nunca têm plano B. O plano A sempre é provocar uma guerra, seja como for, usando os pretextos mais espúrios. Não, porque, na verdade, você só tem a adesão da população ou da comunidade internacional para uma guerra se você tiver uma motivação, né? Você não pode fazer uma guerra de agressão simplesmente. Você tem que ter o argumento da autodefesa, que é exatamente o que Israel tem usado e o que foi a alegação dos Estados Unidos para vetarem a resolução... Para vetaram as duas resoluções, né, Leonardo? A primeira Rússia e a segunda do Brasil. Exatamente. Exatamente. Mas quando você fala que o plano está emborcando, Pepe, é por causa da extrema brutalidade, da extrema violência, acima de qualquer parâmetro que está chocando a opinião pública mundial? O ataque ao hospital, por exemplo, quer dizer, coisas desse tipo? Não, o ataque ao hospital... Bom, eu escrevi que isso elevou o conceito de crime humanitário a um padrão que a gente nunca tinha visto antes. Isso, a gente até você atacar um hospital de civis com corpo médico, pacientes e refugiados já dos bombardeios anteriores, onde havia, segundo os melhores cálculos dos palestinos, pelo menos 5.000 pessoas entre o hospital, o estacionamento, uma garagem, a área toda do hospital. Tinha pelo menos 5.000 pessoas e muitos deles eram refugiados. E como a gente sabe, pelo menos a metade, se não mais, mulheres e crianças. Você bombardear, não só é inadmissível, como é incompreensível. É um nível refinadíssimo de perversidade equivalente ao que a gente conhece da história de conquistadores que dizimavam cidades inteiras, né? Ou, na história recente, por exemplo, o que os americanos fizeram despejando napalm no sudeste, em boa parte do sudeste da Ásia, não só Vietnã, mas Vietnã, Laos e Camboja. E, recentemente, que é outra história que eu acompanhei de perto, a destruição praticamente total de Fallujah. Por vingança. Os americanos destruíram Fallujah logo no início da reeleição do Bush, no final de 2004, porque era um foco de resistência contra os invasores americanos. Então, a lógica deles é uma lógica, sempre a lógica do Tácito, né? Cria-se uma terra desolada e chama vitória, ou chama paz. No caso de Fallujah, os americanos adaptaram e fizeram: criamos uma terra desolada, tivemos que destruir Fallujah para salvá-la, entre aspas. Salvá-la, teoricamente, para a ocupação. E não salvaram, porque Fallujah continua a ser um foco de resistência contra os invasores americanos anos depois que tinha sido praticamente destruída. Que é exatamente o que pode acontecer se o pior cenário se concretizar, que, no momento, nós achamos que o cenário favorito dos israelenses, que eles não têm o peito de levar até o fundo por enquanto, eles estão com medo, porque eles sabem que vai ser um negócio brutal, é a depuração étnica inteira do norte de Gaza. Forçar todos os habitantes do norte de Gaza a passar para o sul e depois espremê-los contra o Egito, na fronteira em Rafah, e a curto, médio e longo prazo obrigá-los a um êxodo para o Egito. Esse plano não mudou. Agora eles estão no X da questão, que é, eles sabem perfeitamente que se houver uma invasão de terreno de Gaza, especialmente do norte, e se esses bombardeios, que no momento o objetivo deles é a depopulação do norte de Gaza inteiro, para poder entrarem as tropas e fazer a limpeza étnica total. Se isso acontecer, o Hezbollah vai entrar. O Hezbollah não quer entrar numa guerra, mas eles já disseram várias vezes: a linha vermelha definitiva é uma operação no terreno em Gaza. E aí não só é Hezbollah, são as milícias do Iraque,
que são poderosíssimas, tem várias, incluindo o Hashd al-Shaabi, que foram os caras que, na verdade, liberaram Mossul. Mossul não foi liberada pelos americanos, pelos ingleses, foi a linha de frente que liberou como é que chama? Mossul do Exército Islâmico foram as milícias do Hashd al-Shaabi, que estão incorporadas ao exército iraquiano. Ou seja, o Iraque entra na guerra diretamente, Hezbollah entra na guerra diretamente, e o apoio iraniano por trás vai ser muito mais barra pesada, porque acontecimento fundamental. Adivinha o que expirou ontem? As sanções da ONU em cima de compra e venda de mísseis iranianos e armamentos iranianos. Ou seja, os iranianos podem jogar o que eles quiserem de armas anti-Israel no terreno e com a ajuda dos seus parceiros comerciais, entre os quais se incluem a Rússia. Ou seja, a inteligência israelense, claro, tem gente muito bem preparada. Eles sabem perfeitamente que a possibilidade deles entrarem numa guerra urbana que eles não sabem fazer. O IDF, Israel Defense Forces, eles não têm experiência de guerra urbana. Hezbollah tem, eles sabem. E eles ganharam uma guerra contra esses caras em 2006. E podem ganhar de novo. Os caras sabem disso. Mas como eles estão pressionados por Netanyahu e pelo ministério do Netanyahu, onde tem 2 ministros, desde o início desse governo em janeiro, que são, além de colonos radicais, um deles está especial, a tarefa especial dele uma espécie de ministro do interior, é coordenação da expansão dos colonos no West Bank, na Cisjordânia. E o outro é o ministro das Finanças. Esses 2 caras são além da imaginação. Isso é o pior do pior do pior do zionismo radical. Por causa da pressão desses caras, o IDF vai ter que entrar em Gaza no terreno. E aí a gente vai ver, talvez, a definitiva guerra urbana de snipers e guerrilheiros em escombros contra um exército em massa, despreparado para esse tipo de guerra, onde tanques podem entrar em emboscada serial e eles não vão ter como escapar. Por exemplo, a gente soube essa semana que o exército israelense está estudando a estratégia de tanques dos russos na Ucrânia. Eles estão querendo aprender de como os russos lidaram especialmente com a ofensiva de tanques, incluindo Challengers, os tanques, os Leopards da OTAN, e como os russos destruíram todo esse negócio. Não se esqueça, os russos estavam entrincheirados. Eles tinham enorme artilharia. Hamas e as outras forças da resistência palestina vão estar entrincheirados, não vão ter artilharia. Mas eles têm um sistema de túneis e eles têm um sistema de ataques relâmpago à la guerrilha que podem ser absolutamente letais. E quando as perdas civis israelenses começaram a subir, como vão subir exponencialmente, aí uma parte da opinião pública israelense pode se revoltar ainda mais. Eu não sei se vocês viram, mas teve um protesto gigantesco em Jerusalém no fim de semana anterior, contra Netanyahu e o governo. Ou seja, aproveitando esse gancho, a ofensiva terrestre, então, ela não aconteceu porque eles têm medo de fazê-la? Tem medo. Tem vários... Também, mas só para botar um ponto, nessa viagem do Biden a Israel, houve alguma tentativa de contenção do muito pelo contrário, Leonardo. Não, muito pelo contrário, Leonardo. Foi excelente pergunta que eu estava querendo chegar a esse ponto, justamente. Tem vários elementos de por que a ofensiva não começou agora. Não foi a chuva, né? Não foi a chuva em Tel Aviv. Exato. A desculpa oficial da chuva, mas não engana nem um menininho de 3 anos. Mas, depois daquela primeira demência, nós somos atacados pelo terror, Pearl Harbor, são terroristas, é pior que o ISIS, eles começaram a ver a situação no terreno e viram o porco-espinho gigantesco que eles têm à frente, para o qual eles não estão preparados militarmente. E aí houve
tem um dissenso no gabinete do Netanyahu. Tem muita gente que diz isso é um absurdo e a gente vai... Ok, vocês imaginam o que significa. Ao mesmo tempo, tem o green light, a luz verde. A luz verde foi dada ontem, em pessoa, pelo boneco de pano. Literalmente. Desde o encontro no aeroporto, ele não caiu da escada no aeroporto, Netanyahu foi buscá-lo no aeroporto, eles tiveram uma longa conversa, ele conversou, ele não, o Ponto, né? Que ele é incapaz de achar o caminho do banheiro, literalmente. E eu vou me referir daqui a pouco para vocês com um vídeo que viralizou totalmente no planeta inteiro, Biden no avião de volta, respondendo ou fazendo força para responder as perguntas para os repórteres. É uma imagem absolutamente... É uma das grandes imagens políticas do século já. Você vê um cara completamente despreparado, perdido no espaço, deveria estar dentro de uma casa de repouso, sendo cuidado por pessoal especializado. Ele ouve uma pergunta, ele demora 20 segundos ou 30 segundos com uma gesticulação extremamente lenta, inclusive de colocar a mão na face. Ele não sabe o que falar, porque ele estava esperando a resposta do Ponto. Quando o Ponto começa a falar aqui, ele ensaia uma resposta que é um emaranhado absolutamente incompreensível, e o mais extraordinário são os personagens que estão atrás dele. Logo atrás dele, encostado num corredor, está o Blinken, olhando por trás, olhando o Biden por trás, com uma cara de perplexidade e de perdido no espaço também, falando, e eu não tenho nem como intervir e corrigir o que ele está falando, porque nem eu estou entendendo o que ele está falando. E do lado direito do vídeo, meio agachado, está o porta-voz, o John Kirby, com uma expressão de pânico, mas absoluto. Quando ele faz, como é que chama, press conferences, como é que chama, coletivas na Casa Branca, o John Kirby sempre com aquela pose de machão, né? Mas você olha o verdadeiro John Kirby numa situação de perigo, quando o presidente dos Estados Unidos não sabe o que está dizendo, na frente de um bando de repórteres, e que ele sabe que isso está sendo gravado e que vai sair no mundo inteiro, que foi exatamente o que aconteceu, pânico absoluto. E claro, é a hierarquia, eles não podem interromper, ou eles não podem dizer para os repórteres, olha, não. O mais extraordinário é que essa cena dura pelo menos 1 minuto, e não poderia haver uma demonstração mais gráfica de quem está no poder da definição dele mesmo, a maior potência da história do mundo. Foi o que ele disse numa entrevista alguns dias atrás. Então, o ponto que eu vou querer chegar daqui a pouco na nossa conversa é, na mesma semana, o contraste entre a luz verde para uma operação de guerra, que é uma operação de depuração étnica e um genocídio normalizado, dado pelo Império para o seu vassalo israelense, e é ida e volta, né? Porque em várias situações o Império é que é vassalo dos israelenses. O rabo abana o cachorro, né? Muitas vezes. Exatamente. E o contraste absoluto desse paradigma da guerra eterna, que a única coisa que eles sabem fazer é dividir e reinar e provocar guerras, como é que chama? E no caso, uma guerra que pode exterminar um povo inteiro, depois de que esse povo já foi eliminado no mapa, com o que aconteceu em Pequim, que é o futuro. Ou seja, essa é a geopolítica do passado, para lembrar o Gramsci, mais uma vez, que ainda não morreu, e o novo mundo que está se formando, que é o que foi discutido em Pequim, onde, não por acaso, claro, os chineses, eles pensam em tudo. O convidado de honra era Putin. E os 3 convidados de honra logo atrás, que, segundo a hierarquia chinesa protocolar, quando eles fizeram o banquete comemorativo do fórum,
O primeiro a entrar na sala foi o Putin, acompanhando o Xi e a sua esposa. A segunda linha que entrou foi a Ásia Central e o Sudeste da Ásia. Por quê? Porque as novas rotas da seda foram lançadas na Ásia Central. Então estava o presidente do Cazaquistão, Tokayev, e o presidente do Uzbequistão, Mirziyoyev, porque a relação Uzbequistão-Rússia está cada vez mais próxima. É algo que eu comprovei agora há pouco, em loco, em agosto, quando eu estava no Uzbequistão. E o terceiro na linha era o Widodo, presidente da Indonésia, porque as rotas marítimas da seda foram lançadas na Indonésia um mês depois do discurso em Astana. Ou seja, o lindo dos chineses é que tudo se fecha. Quando você olha a conceptualização, a programação, como eles pensam anos antes do que vai acontecer, depois como eles organizam um fórum como esse para, dar a devida importância para todos os atores principais, e os outros atores tiveram tanta importância quanto. Estava o pessoal da Etiópia, estava outros da ASEAN. Foi, basicamente, não tinha latino-americanos e não tinha... exceto o presidente Dilma. O presidente Dilma estava, inclusive, na foto oficial, representando o Banco dos BRICS, o NDB. E não muitos africanos, porque isso foi nos fóruns anteriores. Esse fórum era para celebrar o início das rotas da seda há 10 anos e a segunda etapa, o 2.0, que está começando literalmente essa semana. Daí a importância do encontro do Putin com o... Ok, só mais 30 segundos, Leonardo, aí você pergunta. Não. A importância do encontro pessoal do Putin com o Xi, que durou 3 horas. Fora todos os encontros, jantar, protocolares, diplomáticos, etc., a bilateral dos dois durou 3 horas. E o sensacional é que depois, ontem, no fim do dia, em Pequim, já era começo da noite, o Putin foi ao jardim e deu uma pequena entrevista, especialmente para a imprensa russa, mas também para os chineses. Ele falou, olha, eu não posso dizer para vocês tudo que a gente conversou, mas nós conversamos de tudo. A agenda inteira. Aí enumerou os pontos da agenda, incluindo a Ucrânia, onde ele explicou para o Xi o que está acontecendo agora no terreno e certamente os próximos passos dos russos, porque isso eles conversam ao altíssimo nível, e Israel-Palestina. Eles discutiram Israel-Palestina. Ou seja, mais uma indicação de que a política da relação especial, estratégica, Rússia-China na Palestina, ela é coordenada no mais alto nível, não só pelo Wang Yi e pelo Lavrov, os ministros das Relações Exteriores, mas pelo Putin e pelo Xi em pessoa. Ou seja, a gente pode imaginar um cenário onde, no meio da conversa, eles se dizem um ao outro, como a gente vai resistir à provocação do Império que está querendo nos arrastar para mais uma guerra deles? Por que o Império quer arrastá-los para uma guerra no oeste da Ásia? E aí a gente tem que olhar o grande tabuleiro geopolítico mais de perto. Os americanos estão paralisados de medo com o fato de que o oeste da Ásia agora virou um território BRICS. Com a entrada de Egito, aí nordeste da África, paralelo com o oeste da Ásia, Etiópia, mesma coisa, e Emirados Árabes, Irã e Arábia Saudita, a organização estratégica, geopolítica e geoeconômica de toda essa área abandona o Ocidente e passa direto para o BRICS 11. Os americanos demoraram alguns dias ou semanas, Leonardo, para perceber o que isso significa. E o desespero é total. Ou seja, qual é o plano A quando você vê personagens, atores do sul global importantes que até literalmente ontem, entre aspas, eram seus aliados, no caso dos árabes, por exemplo, estão literalmente passando para o outro lado, para o lado do futuro, literalmente, que é o BRICS 11. Você começa uma guerra no oeste da Ásia. Essa é a resposta mais curta e direta.
Exatamente. Não, é muito interessante, assim, é muito claro, né? Quer dizer, o paradigma anterior é o paradigma da guerra, da destruição, e o novo paradigma é o paradigma da construção. O Império destrói, joga bombas, e a China constrói junto com seus parceiros, né? Agora, olhando para o que está acontecendo, né? Imaginando, quer dizer, que houve essa conversa Biden e Netanyahu um mês atrás. Você disse que houve. Deu a luz verde para os ataques. É possível dizer que esta guerra na Palestina é uma guerra do Império contra o Sul Global? Você diria isso? Claro. Também? Não. Como é que chama? Não só tem uma ligação direta, como é um braço. Eu posso dizer ancillary. Existe em português ancilar, Leonardo? Um braço. Talvez. Yeah, I know. Bom, ok. Bom, desculpe. O que eu quero dizer é um braço adicional, um vetor extra da mesma guerra imperial contra o Sul Global e agora especialmente contra os BRICS. Contra os BRICS são várias declinações de guerra híbrida e no caso de Rússia, China e Irã, definido pelos próprios americanos, são ameaças existenciais e, na cabeça daqueles dementes imbecis do Congresso americano, é o novo eixo do mal. Os principais do novo eixo do mal são Rússia, China, Irã e Coreia do Norte também, que eles não podem fazer absolutamente nada contra a Coreia do Norte. Então, você perigosa do Brasil, hein, Pepe? Olhando para essa formatação de um novo eixo do mal, o Brasil fica meio... estou aqui, mas estou lá ao mesmo tempo, quer dizer, é um país... Bom, isso me leva a minha... Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Como você vê o Brasil situado na emergência desse novo paradigma e no fato de que o Brasil é um alvo dos americanos para desestabilizações em vários níveis de guerra híbrida? Bom, geograficamente, né, quer dizer, o Brasil supostamente é Sul Global, mas ao mesmo tempo é Sul Global e Ocidente porque está nas Américas, está no quintal. Economicamente, comercialmente, o Brasil é BRICS, quer dizer, o Brasil comercia muito mais com a China do que com os Estados Unidos. Militarmente, o Brasil é Ocidente, porque ele é totalmente dependente do Império. Diplomaticamente, o Brasil se coloca como um país que tem uma ambição neutra, né? O país que quer ser uma potência, que quer apresentar resolução na ONU, e essa coincidência, né, quer dizer, brutal, no governo do Lula, o Brasil presidiu o Conselho de Segurança, apresentar uma resolução que teve 12 vetos, aliás, 12 votos a favor. 12 votos a favor. E um contra. 12 votos a favor. Um contra, exatamente, com o poder de veto dos Estados Unidos. Acabei de ver aqui, no Global Times, Pepe, a China expressando profundo desapontamento com o veto dos Estados Unidos à resolução apresentada pelo Brasil, né? Então, o que acontece? Quer dizer, o Brasil está realmente assim, na posição do equilibrista, né? É o país que, na verdade, quer ser aquele algodão entre essas feras, vamos dizer assim. Agora, se isso vai ser viável nesse mundo é uma questão bastante angustiante, né? Porque essa guerra, se ela se torna uma guerra global, né? Ou você está comigo ou você está contra mim, na linha George W. Bush, como é que o Brasil sempre assim. Exatamente, é sempre ainda não virou isso, né? Ainda não virou. Na verdade, os Estados Unidos ainda estão deixando o Brasil, olha, pode brincar na ONU. No momento, ainda não virou no momento, porque eles estão não só totalmente perdidos com a emergência do novo paradigma, justamente, eles não têm uma estratégia para combater o novo paradigma, a não ser provocar uma guerra, que é exatamente o que eles estão fazendo agora, com o sinal verde para Israel, basicamente expandir a guerra. A invasão no terreno de Gaza é diretamente o sinal de que essa guerra vai se expandir. Todo mundo sabe disso. E os Estados Unidos disseram diretamente pelo presidente, ok, linha verde, pode ir lá e fazer isso, sabendo que isso vai implicar na... Vão entrar atores de todos os lados, alguns que a gente nem imagina. E isso pode levar, entre vários cenários plausíveis, uma união do mundo islâmico e muçulmano como a gente não viu nos últimos séculos.
Inclusive por pressão da população, né? Por pressão das populações em todos eles, Leonardo. Exatamente. Pressão das populações em todos os países, da Turquia ao Paquistão, da Argélia até a Ásia Central. Todo mundo. É consenso entre todas as terras do Islã. Ou seja, o império e o genocida maníaco em Tel Aviv, eles estão comprando uma briga não só com o sul global, mas contra todo o mundo muçulmano. Não há uma razão estratégica, não há um imperativo categórico, não há nenhuma operação racional para justificar algo como isso, a não ser uma hubris desmesurada misturada com uma ignorância absoluta de como o mundo funciona e um desprezo absoluto por todas as civilizações de todos os estados do planeta, praticamente. A gente os lacaios na Europa. Diga. A gente não pode estar assistindo a algo que você já falou aqui, que seria uma solução final, não só para os palestinos, mas a saída sanção para o Império, já que o Império está sendo destronado, que se exploda a humanidade. E aí, vamos dizer assim, quer dizer, uma coisa coordenada, Estados Unidos e Israel, para uma guerra de grandes proporções, uma guerra nuclear, e seja... Eles vão perder, mas o problema é que eles vão perder, Leonardo. E qualquer analista americano no Pentágono e nos think tanks, com o mínimo de conhecimento da paridade de forças, no caso com a Rússia, e no terreno, no caso da invasão de Israel em si, e no caso da resposta unificada do mundo muçulmano contra a invasão de Israel, eles sabem que isso já está perdido antes de tudo. E eles sabem também que se isso levasse para a opção sanção de uma guerra, de um first strike, né, de um primeiro ataque nuclear, isso já, o preemptive da história já foi dado pelo próprio Putin, e isso foi sensacional. Em duas etapas. A primeira é durante o Valdai, onde eu estava lá. Isso eu vi ao vivo e todo mundo ficou... Bom, todo mundo esperava uma resposta, mas não uma resposta tão detalhada e tão brutal do Putin. O Karaganov, na última sessão do Valdai, a sessão plenária, o Karaganov perguntou diretamente para o Putin. Ele se levantou, pegou o microfone. O senhor não acha que está na hora de baixar o limite de emprego de armas nucleares? Ou seja, é o limite onde, a partir desse limite, você está autorizado a empregar armas nucleares. No caso da Rússia, é um limite lá em cima. No caso dos americanos, não tem limite, porque a doutrina nuclear americana prevê first strike. É a única potência nuclear do mundo que se outorga o direito de fazer uma operação nuclear sem aviso antes de todo mundo. Ótimo, alguém está me dizendo que ancilar é acessório e auxiliar. Exatamente. Meu português não, antigo, tá, mas eu não tinha certeza. Muito obrigado. Eu batendo um ancilar, agradeço também. Muito obrigado por clarificar. Bom, a resposta do Putin foi um negócio absolutamente extraordinário. Ele disse, como vocês sabem, na nova doutrina nuclear russa, existem duas possibilidades onde a Rússia pode empregar armas nucleares. A primeira é se houver um ataque nuclear contra a Federação Russa, que é justamente uma resposta. Exatamente. É a opção 1, onde os russos preveem que os americanos... A demência americana pode chegar ao ponto deles lançarem um ataque não anunciado, preventivo, entre aspas, do ponto de vista americano, não anunciado, direto contra a Rússia. A resposta russa vai ser um contra-ataque nuclear com hipersônicos e o outro lado nem vai saber o que os atingiu e vai ser uma coisa absolutamente devastadora. A segunda opção, prevista na doutrina nuclear russa, é se houver uma ameaça existencial à Federação Russa com o emprego de armas mesmo convencionais. Aí ele diz, a resposta vai ser similar. Nós vamos lançar todo o nosso arsenal nuclear, hipersônico, e ninguém vai nem saber o que aconteceu, e isso está previsto, é uma retaliação. Nas duas opções,
a Federação Russa retalia ataques, não inicia ataques. E aí o Putin fechou o seu argumento com o auditório, inclusive, mal conseguia suprimir os seus risos, né? Ele disse basicamente: ninguém em sã consciência, ou ninguém pensando racionalmente, jamais vai pensar em organizar um ataque contra a Federação Russa. O problema é que esses caras, Leonardo, o problema é que esses neocons não são racionais. Eles são dementes. A demência está inscrita no projeto neocon, o famoso 7 países em 5 anos, lembra? Quando o general Wesley Clark, ex-comandante da OTAN, ele foi visitar o Pentágono e falaram para ele: o nosso projeto é atacar, destruir 7 países em 5 anos. Aí Iraque, Líbia, Síria, Somália, Iêmen, etc. e tal. Esses caras, como é que chama? Nos think tanks, eles fazem enormes tratados, contabilizando e detalhando como eles vão fazer um negócio desse. Eles estudam isso no Naval War College, entre outros. Entende? É um misto de arrogância, rubris e desconhecimento total do poder do seu adversário principal. Ou seja, se isso... Mas veja bem, aí há uma gradação entre os silos de poder americanos. Por exemplo, os republicanos não querem uma guerra nuclear. Os republicanos tradicionais, inclusive os think tanks tradicionais, eles não querem, porque eles sabem que eles vão ser exterminados. Eles não são os neocons. Os democratas, como é que chama? Fora desse sistema de poder que o está como é que chama? Controlando atualmente. Essas grandes famílias da costa leste, doadoras, a gangue Clinton, a gangue Obama. Esses caras estão por trás, manipulando inclusive o boneco de pano na Casa Branca. Se jamais eles lançassem uma guerra nuclear, eles sabem que a opinião pública americana seria contra, e uma boa parte da opinião do sistema de defesa e do sistema de inteligência seria contra também. Ou seja, os Estados Unidos não é um monolito, é um choque de interesses, como, por exemplo, na China, lá em cima, antes do Xi conseguir regimentar todo mundo. E na Rússia também, são choques de interesses, e muitos deles interesses super importantes. E, por exemplo, o Putin é basicamente um aglutinador de interesses na Rússia. Você dizer que o Putin é um autocrata que controla tudo, você não sabe absolutamente nada de como funciona a Rússia. Essa semana, por exemplo, a coluna que eu fiz ontem, que é uma coluna que o The Cradle estava me pedindo há meses, extremamente difícil de fazer, porque eu não podia dar nomes. Sobre o balé do Putin, né? Eu não podia incriminar as minhas fontes, eu não podia dar nenhuma informação que pudesse levar a algumas das minhas fontes. Mas, basicamente, o Martyanov adorou a coluna. E o Martyanov sabe como funciona. Para mim foi muito legal ter um cara com o peso dele, basicamente me dizendo que eu fiz certo, que eu não errei. E eu tomei muito cuidado, eu tive que tomar muito cuidado para escrever isso. Porque eu não quero perder o acesso que eu montei em Moscou, eu quero continuar conversando com eles, eu não quero perder o acesso, por exemplo, ao Ministério das Relações Exteriores, eu não posso falar nada. Basicamente, eu não posso falar diretamente, olha, tem um racha no topo. Não é que tem um racha no topo, existem... Putin é um moderado legalista e calculista que está sempre prevendo a longo prazo, e ele sabe que ele não pode antagonizar ninguém frontalmente, especialmente Israel e o poderosíssimo lobby judeu, não só dentro da Rússia, como no Ocidente inteiro. Nas agências de inteligência, e aí eu posso dar algumas siglas para vocês, e vocês podem tirar as conclusões. Entre o FSB, que é a segurança interna do país, e o GRU, que é a inteligência militar,
e o SVR, que é inteligência fora das fronteiras, alguns dos mais bem posicionados nessas agências de inteligência, eles discordam totalmente. Não só eles acham que na Ucrânia a Rússia já deveria ter ido para cortar a cabeça da cobra, como muitos deles consideram Israel um estado inimigo da Federação Russa. E isso eu coloquei num parágrafo, pelo menos, porque isso não é segredo. Isso Teve é uma discutido autoridade em israelense Moscou. que postou, Diga. uma autoridade israelense que postou hoje ou ontem a seguinte mensagem: depois da Palestina, eles vão ajudar a Ucrânia a vencer a guerra na Rússia. Quer dizer, então Foi um dos líderes do Likud, Leonardo. Isso, foi um cara do Likud, exatamente. Perigosíssimo também. Perigosíssimo. Deixa eu só... daqueles sionistas de babá. Exatamente. Exatamente. Ou seja, só fechando, Leonardo, 30 segundos, só fechando. Ou seja, o problema é que não existe um debate público e na sociedade civil russa como a gente vai lidar com Israel? Todo mundo sabe como Putin está lidando com o mundo árabe e o Islã como um todo agora. O soft power russo no mundo árabe e no Islã nunca teve tão forte nos últimos tempos, graças a Putin, ao Lavrov, ao Ministério das Relações Exteriores, etc. Israel é um assunto tão ou mais complicado porque tem mais de 1 milhão de russos ou soviéticos ou do espaço pós-soviético vivendo em Israel. Exatamente. Tem oligarcas judeus poderosíssimos que ainda estão na Rússia ou trabalhando na Rússia ou que não se exilaram completamente, cujos interesses econômicos estão ligados ao progresso da Federação Russa. Tem oligarcas judeus também que fizeram um vai e volta. Isso eu coloco na minha coluna, que tem um caso absolutamente extraordinário do bilionário Mikhail Friedman, o líder do Alpha Group. O Alpha Group é um negócio enorme na Rússia. Eles estão em tudo, em banco, telecom, etc. Bom, o Mikhail Friedman, ele estava exilado. Ele estava morando em Londres. Aí ele resolveu ir para Israel. Adivinha o que acontece? Ele chega em Israel uma semana antes do dilúvio de Al-Aqsa. O que aconteceu? Tem foto dele espalhada na mídia russa inteira, ele na fila do aeroporto para pegar um voo para voltar para Moscou. Então isso é muito complicado, porque tem um tráfego de ida e volta de oligarcas russos passando por Israel e follow the money. Super importante. A grana. Muita dessa grana de oligarcas russos foi parar em Israel. E, obviamente, ninguém sabe se o Estado russo contabilizou tudo isso, como isso pode ser recuperado, como esses caras investiram esse dinheiro, se esse dinheiro é legal ou não, ou se esses caras podem ser processados e o dinheiro voltar para a Federação Russa. Ou seja, a quantidade de problemas é enorme. Não, então,